dando continuidade à série 40 anos de O Mês da Gripe, Outros Contatos, que é uma homenagem ao escritor e artista Valêncio Xavier. Hoje eu recebo o poeta, artista e editor Ricardo Corona. Que publicou, dentre outros livros, Curare, An e Mandrágora. Ricardo, eu fico muito agradecida por você ter aceitado o convite. É uma alegria poder conversar com você sobre Valêncio Xavier. Antes de eu passar a palavra, eu sempre lembro as pessoas que estão nos assistindo que esta série é guiada pela pergunta: como ler o Mês da Gripe hoje, imersos na catástrofe? Sinta-se à vontade para tecer seus comentários. Então, Nena, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma alegria muito grande lembrar esse escritor, esse artista que é o Valêncio, né? Que ele está vivinho da Silva através de sua obra. E o Valêncio foi, além de amigo, foi um escritor que me influenciou e influenciou muitos artistas da sua geração e creio que ainda continua. Para falar do Mês da Gripe, que é a pergunta que você fez, Nena, eu pensei em 3 tópicos, assim. Falar um pouco da montagem, que eu acho que é importante na obra do Valêncio. O Valêncio, ele não era um artista definido como escritor, difícil defini-lo como escritor, né? Ele era um artista que transitava entre as linguagens e trazia procedimentos de uma linguagem para outra. E talvez por isso, quer dizer, com certeza por isso, ele é autor de uma obra absolutamente original. Naquela pirâmide assim, tem uma história, tem um conteúdo, tem um assunto. Daí vem a segunda questão, como vou falar desse assunto, como vou criar sobre esse assunto. É aí que o Valêncio se situa, né? Ele inventou um modo de escrever as histórias dele que é absolutamente original. Ele traz uma escrita montagem que vem do cinema, do colar, montar, recortar, que faz dele um escritor único, né? Criador de uma coisa chamada novela gráfica. E esse é um primeiro ponto assim no Valêncio. Como que ele faz com que a palavra seja imagem e a imagem seja a palavra? Como que ele usa a imagem para contar uma história? E aí, nesse livro, O Mês da Gripe, as notícias, né, das mortes que aconteciam na época daquela pandemia, que foi a gripe espanhola, chamada gripe espanhola, que, na verdade, se originou nos Estados Unidos, né, e foi para a Espanha. Na Espanha explodiu o contágio e ela ficou conhecida daí como gripe espanhola. Mas o Valêncio, recortando as notícias e montando uma novela gráfica, esse procedimento que é uma característica no Valêncio absolutamente nova, assim, né? Ele inventou isso. E eu costumo pensar no Valêncio como um cineasta escrevendo prosa, né? Porque esse deslocamento que ele cria do procedimento que vem do cinema, da montagem, se tu pensar em como se fazia o filme na época dele, inclusive, sem a possibilidade digital que tem hoje, né, tudo na montagem do filme, você percebe que ele está escrevendo utilizando esses mesmos procedimentos. Então, assim, ao se deparar com a obra do Valêncio, não só o Mês da Gripe, toda a obra dele, né, mas o Mês da Gripe é bem específico nesse sentido.
é impossível não se deparar com isso e pensar nisso, né? E tem que se observar essa originalidade. E essa obra, e também os outros livros do Valêncio, ela entra com potência na contemporaneidade se você pensar no livro de artista, se pensar na publicação de artista, nos impressos que os artistas hoje elaboram e em exposições, em feiras, né? A ideia de se inventar um novo livro, um livro que possa, de repente, sair de uma cadeia hiperprodutiva, vamos dizer assim, que o livro ele tem um formato único e ele acaba permanecendo o mesmo, né? O livro é um objeto conservador também. E esses artistas, e o Valêncio é um arauto, um dos arautos dessa ideia de questionar o formato do livro. Então, o livro começa a aparecer em exposições de artes visuais, em instalações, e eu acho que o Valêncio ele se conecta diretamente com esses procedimentos que daí não estão mais na literatura, são procedimentos que estão mais nas artes visuais, né? Na performance. Hoje tem artistas performers que elaboram a sua performance pensando no objeto livro, mas depois aquilo vai para o corpo e se transforma completamente, assim. Mas mantendo uma ideia de livro ainda, né? E eu acho que o Valêncio, o modo como ele inventava os seus livros, as suas prosas, a sua maneira de contar, ele acaba se ligando a essa contemporaneidade, né? Que isso que eu estou falando é um fazer bastante contemporâneo. E, por fim, um terceiro tópico seria pensarmos, de alguma maneira, O Mês da Gripe é um livro que nos antecipou, né? Todo momento que nós estamos vivendo hoje, a pandemia, esse contágio, essa falta esse número absurdo de mortes no mundo, e especialmente no Brasil, né? Brasil e Estados Unidos, 2 países com maiores mortes no planeta. O livro do Valêncio traz essa marca, assim, O Mês da Gripe acaba sendo um livro importante também dentro dessa tragédia, né? Dentro desse momento que nós estamos vivendo. Um livro que antecipou tudo isso que nós estamos vivendo, né? Então, assim, rapidamente, essas são as minhas impressões. Ricardo, muito obrigada. Eu acho que você escolheu 3 pontos muito importantes, né? Que essa questão de trazer à tona o cineasta que escreve em prosa, né? Eu acho que isso é muito importante porque ele faz isso também quando ele faz cinema, né? Quando ele está fazendo cinema, parece que ele está escrevendo também, né? Se a gente lê O Mês da Gripe como se fosse um filme, né? A gente também pode ler, por exemplo, Carta Fellini, né? Como se fosse literatura. Então, eu acho que você pegou um ponto muito interessante. E o outro ponto que você traz à tona, que eu não tinha ainda conversado sobre, é a questão do livro de artista, né? Que realmente o livro de artista é muito usado nas artes visuais, mas na literatura, por mais que a gente, cada dia, por mais que a gente encontre escritores que desenhem muito recentemente, que começa-se a ler esse material, né, considerando também parte da obra do escritor, né? Mas isso é muito recente. E você tem razão, nas artes visuais já é algo muito já normalizado, né? Já faz parte do cotidiano do artista ter o seu caderninho, né? Exatamente.
Eu acho muito interessante isso. O Valêncio, em 2011, nós organizamos um encontro comemorando a obra dele e do Wilson Bueno, né? O Wilson Bueno, o Lobisomem, o Valêncio, o Frankenstein. A gente brincou com isso, inclusive o título que eu me lembro agora de um editorial, de um jornal de edição única que nós fizemos circular nesse dia, com mesas redondas também no museu aqui de Curitiba, Solar do Barão. O título do editorial era Lobstein, porque nós queríamos justamente homenagear o lobo, o lobisomem, o Wilson e o Frankenstein, Valêncio Xavier. Mas aí a gente foi na casa do Valêncio, ele tinha recém-falecido, nós fomos lá fuçar, eu e a Eliana Borges, minha companheira, e a minha sobrinha, a Joana Corona. Nós fomos na casa dele e tivemos acesso ao arquivo do Valêncio. E várias pastas que o Valêncio guardava, você falou do cinema, eu lembrei, ele tinha realmente uma obsessão por certos assuntos, e aí ele ia arquivando em pastas e pastas e pastas. Por exemplo, serial killers, né? Tinha uma ala, assim, vários documentos relacionados a inúmeros assassinatos que ele achava por bem guardar, e recortes de jornal mesmo, né? E ele colecionava isso, assim. Arte oriental, poesia japonesa, prosa japonesa, desenhos, ideogramas, era uma outra ala que ele guardava, assim, coisas. Então, o Valêncio era realmente um artista que pensava o corte, o detalhe, a montagem, como que ele poderia fazer com um volume grande de materiais que ele acumulava, como que ele poderia montar isso numa história, né? Ele curtia muito isso. Então, assim, o cineasta parece que o eixo central dele, assim. Daí ele partia para as outras linguagens. Eu gostaria de perguntar para você, em que época que você conheceu o Valêncio e como? O Valêncio era uma figura que eu falava muito por telefone com ele e o Wilson, assim, porque eu sou uma figura meio reclusa, sabe? Eu não saio muito, não frequentava muito as rodas, assim. Eu não lembro se o Valêncio era disso. Então, nossas conversas eram muito, muito por telefone. Mas às vezes que eu me encontrei, que sempre foi encontros públicos, nos cafés por Curitiba, também em lançamentos, vernissagens, eu acompanhava muito. No caso do Valêncio, quando ele lançou O Mistério da Prostituta Japonesa, foi um livro muito incrível, assim, né? Inclusive ele me deu de presente umas 100 cópias, assim, eu ainda tenho algumas desse livro. E a gente se falava, assim, não tínhamos uma amizade muito próxima no sentido de eu frequentar a casa dele e ele frequentar a minha. Que eu até acredito que o Valêncio não era disso, sabe? Eu acho que ele não entrava nesse pessoal com ninguém, assim. Mas nós, muitas vezes, participávamos de eventos juntos, sabe? Então, tínhamos uma conversa infinita, assim, sempre que a gente se encontrava, a gente falava. A última vez que eu lembro, ele me mostrou um trabalho novo que ele não chegou a realizar, que ele estava colecionando palavras conforme o alfabeto. Porque o Valêncio era muito obsessivo, né? Então, ele me falou que estava colecionando palavras que começassem com a letra A. Daí, amor, alcateia. Ele estava fazendo uma coleção obsessiva nesse sentido. Que bom que teve essa conversa. Eu não sabia dessa lista de palavras, que é muito Valêncio, né?
Você falando das pastas, eu lembro dessas pastas, eu cheguei a conhecer as pastas também. Não sei como é que ficou depois, né? Você chegou a conhecer esse arquivo antes dele ser espalhado? Porque Sim, as notícias que eu tive também foi que esse arquivo foi desfeito, né? A biblioteca dele foi vendida para sebos, os livros e tal, né? Não quero entrar no mérito do julgamento disso, eu não faria dessa maneira, mas foi feito assim. Mas quando nós fomos lá visitar o arquivo dele, estava intacto ainda. Estavam decidindo o que fazer, então eu tive a oportunidade de ver todo esse material reunido, toda a biblioteca dele reunida. Até na época me passou pela cabeça de adquirir alguns livros, assim, mas eu também não tinha grana na época e não lembro se estavam cogitando isso. Acho que não. Acho que a ideia de desfazer veio depois. Eu digo os familiares, né? Ana e o Carlos. tem alguns amigos em comum com Valêncio? Aqui em Ou que você, Curitiba, ou, sim, ou que você conheceu e ficou amigo via Valêncio? não, porque que eu lembre, não. Porque nós girávamos em torno do Jornal Nicolau, né? Eu era o mais novinho, assim. E mesmo não tinha muito contato no início com esses caras, porque eles eram o Leminski, o Valêncio, o próprio Wilson Bueno, eles eram uns monstros, assim, né? E eu estava chegando de São Paulo, então eu circulava no Jornal Nicolau, sabia de todos eles, obviamente, mas eu tive mais contato com Alice Ruiz, mas não foi por causa do Valente Xavier. Mas era uma bolha, sabe? A gente circulava e, e nos conhecíamos, assim, ocasionalmente, todo mundo, né? E o Valência era uma figura meio arredia, ele, pelo menos me passava isso, ele não era uma figura fácil também, né? Então, não lembro de ter tido uma reunião com muitos amigos, assim, a não ser em vernissagens, em lançamentos, em... Eu lembro muito da Cinemateca também, que o Valêncio teve um período que ele, se não me engano, ele coordenou, foi diretor, não foi? Da Cinemateca, eu não tenho certeza dessa informação. Mas teve uma época em Curitiba que tinha muitos cineclubes, né? Cinemas pequenos, assim, com no máximo. E tinha exibição de filmes. Eu lembro de ter visto O Rei da Vela, e o Valêncio estava junto, daí tinha vários escritores e artistas, o próprio Zé Celso Martinez Correia estava presente, e ele falou sobre o filme, assim, foi muito lindo. Me veio essa lembrança agora, assim, muito, muito legal, porque o Zé Celso falou a respeito do filme e depois exibiu o filme para todo mundo, né? E o Valente estava ali, estava todo mundo na segunda, terceira, quarta fila, assim, para assistir, né? Então os encontros eram esses, assim, sempre muito envolvidos em arte, em lançamento. Então, já nos encaminhando para o finalzinho, quando você pensa no Valêncio, o que vem na sua mente? Vem um escritor que conseguiu criar uma linguagem própria, uma maneira própria de escrever. Assim. Eu acho que o Décio Pinhatari fala algo a respeito disso, que o Valêncio tinha dado um passo adiante, tinha dado um passo num lugar onde só ele ocupava, assim, né? Sozinho. E é o típico autor que, se você imitá-lo, não vai dar certo, sabe? Tamanha é a originalidade, assim. Não tem como imitar Valente Xavier. Ele é único, né? O procedimento dele é único, é simples. O Valente não era um cara assim de teoria, um cara. Ele tinha uma sensibilidade extremamente sofisticada
mas não vinha. Não estou dizendo com isso que ele não lia filosofia, não lia teoria, né? Eu acho que sim, eu acho que ele tinha conhecimento de muitas coisas, assim, inclusive do grego. Eu acho que ele dominava o grego. Mas a criação dele, o lugar que ele descobriu e se sentiu confortável para criar a obra dele, não depende de nada disso, percebe? É muito interessante, assim, um artista genuíno e eu acho que ele vai ainda influenciar e vai ainda ser descoberto por artistas de outras linguagens, mais do que da literatura, assim. Eu acredito que o Valêncio vai ainda ser... Ele já foi um best-seller, né? Ele já foi um best-seller no mundo da literatura, vamos dizer, porque foi a Companhia das Letras que fez um remix da obra dele, publicou e foi muito bem vendido. Ele participou da lista dos 10 mais vendidos da revista Veja, um tempo. Isso eu lembro dele, eu lembro de ter encontrado o Valêncio no IP Amarelo, uma livraria aqui de Curitiba, e a gente estava numa prateleira assim, ele puxou uma revista chamada 34, e ele abriu e tinha um ensaio da Flora Susekin sobre um dos livros dele, não lembro qual. E ele olhou para mim e falou assim, algo assim, estão começando a falar de mim, algo assim, sabe? Então ele era uma figura muito... como que eu vou colocar o Valêncio num lugar... Ele não era o intelectual, o Valêncio não era o intelectual, ele era o artista, é isso, o artista. Voltando à sua pergunta, o que me vem à cabeça quando penso em Valêncio não é escritor, o Valêncio é um artista. Muito obrigada. Pensando que você chamou o Décio Pinhatari, tem uma citaçãozinha dele que eu anotei. Ele vai falar do Valêncio e vai dizer que o Valêncio ele tem uma montagem de difícil rubrica. Olha... E quando você estava falando, me veio isso, né? O Valêncio é essa pessoa de difícil rubrica. Exatamente. Ele está num lugar entre, né? Ele está num lugar onde é difícil você classificá-lo, mas é indiscutível a sua originalidade. Difícil rubrica, difícil decifração, difícil nomeação, né? Mas ele fala uma outra coisa também a respeito da originalidade, disso que a gente vem falando ao longo da conversa com bastante frequência. O Décio também atribui ao Valêncio um lugar único, assim. Essa citaçãozinha do livro Errâncias. Legal. Bom saber, eu não conhecia. Muito obrigada. Eu deixo meu abraço, meu agradecimento mais uma vez e espero que num futuro próximo a gente possa continuar a conversa. Tá bom. Eu que agradeço, Nena, e vou ficar torcendo aqui pelo teu projeto, que é muito lindo. Lembrar o Valêncio sempre uma alegria.